capítulo 90, que fala: ensejo ao bem. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Isso está em Mateus, capítulo 26, versículo 50. É significativo observar o otimismo do Mestre, prodigalizando oportunidades ao bem, até ao fim de sua gloriosa missão de verdade e amor junto dos homens. Cientificara-se o Cristo com respeito ao desvio de Judas, comentara amorosamente o assunto na derradeira reunião mais íntima com os discípulos. Não guardava qualquer dúvida relativamente aos suplícios que o esperavam. No entanto, aproximando-se, o cooperador transviado beija-o na face, identificando-o perante os verdugos, e o mestre, com sublime serenidade, recebe-lhe a saudação carinhosamente e indaga: amigo, a que vieste? Seu coração misericordioso proporcionava ao discípulo inquieto o ensejo ao bem, até o derradeiro instante. Embora notasse Judas em companhia dos guardas que lhe efetuariam a prisão, dá-lhe o título de amigo. Não lhe retira a confiança do minuto primeiro, não o maldiz, não se entrega a queixas inúteis, não o recomenda à posteridade com acusações ou conceitos menos dignos. Nesse gesto de inolvidável beleza espiritual, ensinou-nos Jesus que é preciso oferecer portas ao bem, até a última hora das experiências terrestres. Ainda que, ao término da derradeira oportunidade, nada mais reste além do caminho para o martírio ou para a cruz dos supremos testemunhos. Vamos à oração. Vai fazer a oração? Então, vamos lá. Então, para dar início à nossa noite de estudo, de reflexão, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Mestre, Jesus, pedindo proteção, amparo, intuição. Estejamos abertos aos ensinamentos e que possamos levá-los conosco, esses ensinamentos do nosso Mestre e os esclarecimentos dessa doutrina que tanto consola e esclarece. Que sigam conosco esses pensamentos, modificando a nossa paisagem mental. Possamos trazer para junto de nós a imagem do amor, da tolerância, do respeito. Possamos assim nos tornarmos cada dia um pouco melhores. Imbuídos desses sentimentos, Senhor, profundamente agradecidos pela oportunidade, pedimos licença para iniciar essa noite de estudos. Obrigado, nos proteja, nos acompanhe. Que assim seja, Senhor. Sim, sim. Obrigada, nossa colega Miriam. Boa noite, meus irmãos. A linda lição que ela nos leu hoje, para mim, é uma das passagens mais lindas de Jesus, quando ele, sabendo que ia ser entregue por Judas, e ele ainda pergunta, né, amigo, a que viestes? Dando a oportunidade, na realidade, para que Judas retrocedesse na atitude que estava tomando, e que ele já era sabedor, né? Então, a mim sempre me traz muita emoção essa página. E na noite de hoje, quem vai nos falar é a Karine, é a primeira vez dela. Então, assim, eu já falei para vocês, nós estamos com um grupo que aprendendo a falar, vocês já sabem falar, desde pequenininhos já aprenderam, mas a usar essa linguagem pública. E a Karine hoje, então, vai nos apresentar, falar sobre o Cristo Consolador. Então, vamos vibrar muito positivamente por essa nossa amiga.
Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem ali atrás? Dá para ouvir? Que Jesus esteja dentro dos nossos corações, nos amparando nas dificuldades, nos elevando. Desde já eu agradeço a oportunidade que os benfeitores espirituais dessa casa me oportunizaram. Muito obrigada. Eu escolhi o tema O Cristo Consolador. Ele está inserido dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, meus irmãos, é a terceira obra básica da codificação espírita. Foi publicado a primeira vez em 1864. Foi escrito por Allan Kardec através das orientações dos espíritos. Ele é muito importante dentro da doutrina porque ele aborda questões éticas, questões morais, questões comportamentais, que no nosso dia a dia faz muita falta, porque nós necessitamos, muitas vezes, de uma diretriz. Somos ainda um pouco perdidos, precisamos desse caminho. E o Evangelho, ele é um tesouro que nós temos a oportunidade de conhecer. Ele é um livro muito acessível a todos, tem na internet, tem na casa. Então, assim, quem tem essa vontade de conhecer mais sobre Jesus, pela visão da doutrina dos Espíritos, essa obra é fundamental. E antes de nós entrarmos nesse capítulo, vamos falar um pouquinho dele, que é o grande artista da noite. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, que é esse livro aqui. Ele é a primeira obra básica escrita por Allan Kardec, lançado em 1857, onde Allan Kardec faz a pergunta para os espíritos e eles respondem. Ele trata de aspectos científicos, religiosos, filosóficos da doutrina dos espíritos. Então, na questão 625, Allan Kardec pergunta aos espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de modelo e guia? E os espíritos respondem que esse modelo e guia é Jesus. E aí nós vamos ver algumas curiosidades e algumas características da vida dele. Viveu por 33 anos. 3 anos de vida pública. Fez 7 sermões. Falou através de parábolas, que naquele momento foi a forma que ele achou que seria mais compreensível a nós. Jesus era um grande professor. E hoje em dia existem muitos livros que a ciência, que a psicologia fala sobre ele. Jesus, o maior líder que já existiu. Jesus, o médico Jesus. Jesus, o maior psicólogo. E de fato era. Porque há 2000 anos atrás, numa estrutura completamente precária, ele falou de amor, mudou a história da humanidade antes, durante e depois da sua vinda ao planeta. O processo de preparação de sua encarnação levou cerca de 1000 anos. E isso está aqui no livro Caminho da Luz, de Emmanuel, pela psicografia cristalina de Chico Xavier. Esteve próximo da Terra em 2 ocasiões. No surgimento da vida no planeta, presidiu o processo de formação da vida. E no momento de sua reencarnação, para desenvolver o amor no coração dos seres humanos. Então ele veio na formação do planeta e depois na sua reencarnação para falar de amor e nos mostrar que é através do amor que as coisas dão certo. Foi as 2 vezes que ele esteve presente e também essas informações estão aqui no livro A Caminho da Luz. Presidiu a formação do sistema solar. É o governador do planeta. É o espírito de maior grandeza que aqui pisou. Ninguém que se encontra com Jesus continua o mesmo. Seu amor veio nos socorrer,
veio nos elevar. Porque nós estamos no planeta das provas e expiações desse momento. Nós somos todos doentes, somos necessitados. As coisas da matéria, meus irmãos, são importantes porque nós estamos no mundo da matéria. Nós necessitamos ainda. Porém, as coisas que são agradáveis a Deus e que fazem a nossa evolução são as coisas do Espírito. São as coisas internas. É o que vem de dentro. Por isso Jesus veio nos socorrer. Ele sabe que somos pequenos, que somos necessitados do amparo dele. E ele não nos falta jamais. E no decorrer das nossas reflexões de hoje, nós vamos entender o que nós temos que fazer, a nossa contribuição para atrair Jesus para perto de nós, para fazer com que ele seja o nosso amigo nessa caminhada rumo à nossa evolução espiritual. Antes de entrar no capítulo 6 do Evangelho, vem o capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Esse capítulo, ele é um capítulo extenso do Evangelho, aonde nós recebemos as explicações do porquê das nossas aflições, das nossas perdas, dos nossos sofrimentos, das tragédias que nos acometem e muitas vezes nos geram revolta. Nós nos achamos injustiçados, nós achamos que não merecemos aquilo que está nos acontecendo. E nesse capítulo, nós temos essas informações. A verdade, muitas vezes, é dura. Mas nós temos que ir de encontro a ela para que nós possamos nos conhecer. Com os nossos defeitos, com as nossas fragilidades. Mas é nos conhecendo, meus irmãos, que nós vamos ter condições de reparar os nossos erros, as nossas más tendências, as nossas más inclinações. E Jesus vem reforçar esse cuidado. Jesus nos ama e cuida de nós incondicionalmente. E nós precisamos fazer a nossa parte. Então, no capítulo 5, nós começamos a ter consciência. Ele é um capítulo um tanto duro. E ele nos explica a lei da causa e efeito, da ação e reação, a de justiça, que nós trazemos nessa vida a oportunidade, a grandeza de Deus, que nos dá a oportunidade da reencarnação como chance de reparo para as nossas faltas, em vidas anteriores ou até mesmo nessa vida que nós estamos. Mas eles são sábios, muito sábios. E aí no capítulo 6, nós temos o Cristo Consolador, o Consolador prometido. Além dele nos dar a oportunidade de resgatarmos, de melhorarmos através da reencarnação, ele ainda nos consola, para que nós tenhamos a força para suportar as dificuldades que aparecerem no nosso caminho pelo nosso merecimento, porque nós fizemos por merecer. Porque se nós tivéssemos um bom comportamento, não ia doer. Nós não íamos passar por dores, por sofrimentos. Mas nós ainda não nos comportamos da maneira adequada. E Deus, como um Pai de infinita bondade, nos dá a bendita oportunidade como chance de reparação, para subirmos degraus rumo à nossa evolução espiritual. No capítulo 6, nós temos o Consolador prometido. Consolar, do latim consolar, significa aliviar, suavizar a aflição. O sofrimento, o padecimento, significa confortar. E prometer, do latim promittere, é comprometer-se, anunciar, dar esperança. E aí, nós entramos numa fala de Jesus, linda, onde ele diz: vinde a mim, todos vós que sofreis e que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o repouso para vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso está em Mateus, capítulo 11, versículo do 28 a 30.
Quando Jesus diz que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve, nós precisamos entender o que é a palavra jugo. Que, como eu disse anteriormente, Jesus, sabedor também de todas as coisas, usava uma didática acessível às criaturas encarnadas naquele tempo. Ele era e continua sendo o maior professor que já existiu. Então, a palavra jugo significa uma peça de madeira que era colocada sobre 2 bois para que eles dividissem cargas pesadas e pudessem percorrer longas distâncias sem sucumbirem. Então, essa é o significado da palavra jugo. E Jesus, trazendo dentro da sua doutrina, nos exemplificou que o seu jugo nada mais é que obedecer a sua lei. E por que esse jugo é suave? Porque a lei dele é de amor, é de caridade, é leve. Como alguém que nos pede que nós amemos, irmãos, o amor verdadeiro, o amor sem cessar, o amar sem cessar, o amar sem medida, o amar sem esperar recompensa, porque somos todos irmãos que necessitamos nos ajudar para evoluir. A convivência na sociedade é uma das melhores formas que nós temos de evoluir, porque convivendo com os outros, nós temos que muitas vezes calar, silenciar, temos que aceitar o outro como ele é, com seus defeitos, com as suas dificuldades, porque ele é um doente assim como nós. E que todos estamos no planeta para nos melhorarmos, para nos auto-iluminarmos na busca de uma ascensão maior que virá adiante. É a obediência da lei por ele ensinada, que, se bem cumprida, propicia alívio dos sofrimentos, através da fé no futuro e da confiança na justiça de Deus. Seu jugo é suave, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. E está inserido no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6. Ele nos pede o amor, que nós nos amemos, porque nós não vamos encontrar em nenhum livro que Jesus diz que temos que ser amados. Ele não diz isso. O amor que nós necessitamos vem dele. E esse nós temos incondicionalmente. Não há o que contestar. O que ele diz é que nós temos que amar. O amor verdadeiro que não espera recompensa. Como eu falei, é o amor universal, que não espera recompensa, é o amor que se doa. Desenvolver atitudes de amor. No nosso planeta, ainda há muito ódio, muita raiva, nós vemos isso a todo momento. Na TV, nos jornais, no nosso dia a dia, a intolerância toma conta. Mas nós temos que nos preocupar em ter atitudes de amor. Porque no momento que nós viemos procurar um consolo, que nós viemos até uma casa espírita, uma igreja, algo em nós já está mudando, já está fazendo a mudança. Nós não viemos para cá simplesmente porque não tenho nada para fazer e vim aqui, não. Muitas vezes vemos cansados, né? Mas estamos aqui porque estamos procurando melhorar. No nosso dia a dia, meus irmãos, vai vir pensamentos ruins. Substitua por um bom. Isso não é meu. Eu quero seguir Cristo, então eu vou pensar de uma maneira mais elevada. Ele veio nos elevar. Mas nós precisamos nos ajudar. Para que ele faça a parte dele, ele vai fazer, com certeza. E a nossa? Orar e vigiar. Vigiar os nossos pensamentos. Às vezes vem aquele pensamento, aquela pessoa não gosta muito, mas eu vou fazer. Porque Jesus disse, quando auxilia teu irmão, é a mim que estás fazendo. É para mim que você faz, não é para ele. E é assim, muitas vezes nós estamos em sofrimento, mas quando eu olho um irmão mais sofrido que eu guardo minha dor no bolso e eu vou ali ajudar. Já é o início da minha cura. Eu já estou me curando no momento que eu espero, coloco a minha dor em segundo plano, porque tem um irmão mais sofrido que eu. Eu já estou desenvolvendo o amor incondicional.
não tenha egoísmo. É isso que ele nos pede. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Maior e o primeiro mandamento de Deus, exemplificado por Jesus de uma maneira perfeita. Seu jugo é suave, porque é o jugo do amor. É um jugo leve, é de amar, é de caridade. E Ele está conosco. Seu fardo é leve, porque Jesus está conosco a todo instante. Ele está junto de nós. A trave não é para dois, uma é para nós e a outra é para Ele. Ele não diz que não vai ajudar, mas nós precisamos sim dar a nossa contribuição, que é o cuidado com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, é ter mais atitudes de amor. Nós estamos tão ligados no automático que às vezes esquecemos. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Não, irmãos. Não é assim que funciona. Jesus esqueceu dele e viveu para a humanidade. Passou pelas mais terríveis humilhações. Nenhum de nós vai sofrer mais do que Jesus sofreu. E esse é o próprio consolo. A vida dele é o nosso consolo. E o que ele fez? Na crucificação, nos perdoou. É interessante porque esses dias eu estava conversando com uma pessoa e aí eu perguntei para ela, o que tu acha de Jesus? O que significa Jesus para ti? E numa resposta simples e singela, ele me disse assim, Jesus é um cara que nós matamos e ele é nosso amigo e nos perdoou. Eu achei incrível essa resposta e eu anotei isso para falar aqui, porque nada mais que a verdade. Nós o matamos, a humanidade. E o que ele fez? Nos perdoou. E continua sendo nosso amigo. Ele é nosso amigo incondicional. Nas horas de solidão, nas horas que a tempestade chega e nós não conseguimos vislumbrar a luz, ele está ao nosso lado. Mas eu vou reforçar. Nós precisamos fazer um movimento de sair da estagnação espiritual que nos encontramos, que o mundo se encontra, e fazermos algo de bom. Porque quando elevamos a nossa vibração dos pensamentos e sentimentos voltados para o bem, nós aproximamos Jesus de nós e os benfeitores espirituais do planeta que querem nos amparar. E eu trouxe 2 exemplos de criaturas que viveram até pouco tempo conosco, que compreenderam o jugo de Jesus e fizeram da sua vida um milagre. E o primeiro que eu falo é Chico Xavier, o maior líder espiritual desse país. Perdeu a mãe aos 5 anos de idade. Sofreu abusos da madrinha. Cresceu em extrema pobreza. Precisou trabalhar ainda muito pequeno para ajudar no sustento da família. 2 infartos, problemas na angina, problemas na próstata, cegueira, labirintite, problema nos pulmões. Relatos dele próprio que dormia 3 horas por noite. Porque além dos problemas que ele tinha físicos, ele ainda tinha um trabalho com a espiritualidade. Nunca desistiu da sua missão. O que ele fez? Psicografou mais de 450 livros, traduzidos para 33 idiomas. Vendeu mais de 50 milhões de exemplares. Toda a renda revertida para a caridade. Não ficou 1 centavo daquilo que, através dos livros, tinha de danos. Psicografou mais de 10 mil cartas. Consolou mais de 10 mil mães. Através da sua psicografia cristalina, trazendo as mensagens dos espíritos desencarnados para o consolo. Foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Maior líder espírita do Brasil. E ainda dizia, sou um Cisco Xavier. Sou um cisco de Deus. E sobre os livros, sobre a sua obra, não escrevi nada. Os livros não me pertencem. Essa obra é dos espíritos. Se há compreensão maior que o jugo de Jesus, que Chico Xavier, eu particularmente ainda não conheço. Tinha tudo para desistir. Desistiu? Não desistiu. Porque sabia que não estava sozinho.
Porque quando a espiritualidade, a providência divina, encontra criaturas dispostas a trabalhar no amor e na caridade, um trabalho voltado para o bem, meus irmãos, eles auxiliam, eles dão as condições. Quando a gente menos espera, eu não posso, isso acontece e você consegue fazer algo para o bem, porque a espiritualidade ampara os trabalhadores da última hora que queiram trabalhar a favor do Cristo. No filme, Chico Xavier, ele ainda diz a Emmanuel, quando o Emmanuel aparece para ele e diz que eles têm que escrever 30 livros para começar, Chico diz, mas de onde eu vou tirar tinta e papel? Eu não tenho condições. Não se preocupe, diz Emmanuel. A espiritualidade nos auxiliará. E eles auxiliam, irmãos. Quando a providência divina desce para nos auxiliar, não há erros. Irmã Dulce perdeu a mãe aos 7 anos, criada pelas tias. Vivia com 20% da capacidade pulmonar. Ela teve um problema muito grave. Eu não lembro se era embolia pulmonar, eu não lembro o que foi, mas ela tinha 20%. 38 quilos, 1,5 metro de altura. Nasceu na Bahia, Salvador, subia aquelas ladeiras enormes, juntando os doentes, os esquecidos, os idosos que ninguém queria mais cuidar, as crianças doentes. Naquela época havia sim muita pobreza, muita dificuldade. 38 quilos e 1,5 metro de altura. O que ela fez? Um milagre. Irmã Dulce fez da sua vida o próprio milagre. Ela construiu um hospital em cima de um galinheiro. Ela foi despejada de muitos lugares que ela ia com os doentes, até que chegou um ponto que não tinha mais para onde ir. E aí, no desespero, ela falou com a irmã do convento, a superior dela, se ela não podia cuidar dos doentes naquele galinheiro. E aí a irmã permitiu e disse assim para ela, mas o que você fez com as minhas galinhas? Já está na barriga dos doentes. Além de tudo, ela se preocupava com o ser humano no todo. Não só nas dores físicas, na fome, na sede. E ainda dizia, eu não posso passar na rua por um irmão meu, dar uma casca de pão e um copo d'água e seguir adiante. E o consolo, e o olhar, e a pessoa se sentir amparada aonde está. E foi por isso que ela começou a sua obra. Foi beatificada em 2011 pelo Papa Bento XVI, mais de 50 anos de entrega total, lembrando, com 20% da capacidade pulmonar. Indicada ao Prêmio Nobel da Paz. Construiu um hospital que hoje em dia atende mais de 5.000 pessoas. Esse hospital, meus irmãos, foi todo construído com doações. Nenhum dinheiro público ou qualquer que seja. Sua obra é seu milagre. Porque foi construída apenas com doações. E ela dizia, esta obra não é minha, é de Deus. E o que é de Deus permanece para sempre. E o curioso entre Chico e Irmã Dulce é que tudo eles têm a compreensão que é de Deus. Que eles não faziam para eles faziam para Deus. E hoje essa obra está viva. Tem escolas, tem lar para idosos, para crianças excepcionais, crianças especiais, irmãos. Tudo pela visão que essa freira de 1,5 metro teve. Porque ela conheceu, compreendeu o jugo de Jesus. Sabia que não haveria dificuldade que ela não pudesse enfrentar. E há relatos, vídeos que eu olhei e tal, que as pessoas diziam que a Irmã Dulce crescia de 1,5 metro para 2 metros quando ela estava na sua obra. Tamanho amparo, disposição que ela recebia, porque a obra é bendita, é de Deus. E aí, irmãos, dentro desse capítulo, Cristo Consolador, nós tendo o entendimento de que Jesus nos consola, e que Chico Xavier, e que Irmã Dulce, Divaldo Franco com sua Mansão do Caminho, Madre Teresa de Calcutá, eles tiveram
sofrimentos, muitos sofrimentos. Também foram perseguidos pela dor. Porém, o sentido que nós damos para a dor é que tem que mudar. E que eles já tinham essa compreensão. A dor é bênção, é degrau para a evolução. Por nós estarmos no mundo das provas e expiações, nós temos as condições de nos elevarmos através do amor e da dor. Mas pela estagnação espiritual que ainda nos encontramos, o despertar que ainda necessitamos fazer, muitas vezes nós escolhemos a dor. Mas a dor é bendita. E nós temos que aprender a amar a nossa dor. Porque ela vem como oportunidade balsâmica de Jesus e de Deus. Eles nos dão a condição de, através das nossas dores, evoluirmos. Ele veio trazer amparo para as dores que passamos. Nós não temos necessidade de passarmos pelas nossas dores. E quando eu digo dores, sofrimentos, perdas, sozinhos. Nós não precisamos passar sozinhos. Nós temos Jesus como consolo para a nossa alma. Mas ele não vem assim. Jesus é muito ocupado. Ora, ele vai ficar lá esperando. Não. Ele tem muitas coisas para fazer. Ele é o governador do planeta. Então nós precisamos chamar ele para perto de nós. A dor é pessoal e intransferível. Precisamos nos manter em paz com a nossa dor. Quando nós temos a consciência de que a dor vem nos elevar, de que a dor é um degrau para que nós evoluamos, ela já começa a ter um aspecto diferente. E nós criamos uma força para suportar. Porque Chico Xavier já dizia, isso também vai passar. O mal não dura para sempre, desde que nós aprendamos com ela. A dor possui função de auxiliar o processo das criaturas humanas, impulsionando seu crescimento espiritual. A ação da dor é bendita quando sabemos compreender. A dor vem alertar sobre o nosso mau comportamento. E é aquilo que eu falei. Se não temos um mau comportamento, não vai doer. Mas como ainda nós temos, devido ao nosso grau de evolução do nosso planeta, por isso que ainda dói. Quanto mais nos aproximamos de Jesus e nos entregamos, mais teremos nossas dores diminuídas. A dor é um agente de desenvolvimento, é condição de progresso. Devemos passar pelas nossas dores com dignidade, porque temos que lembrar que ela é a oportunidade que nós recebemos para nos melhorarmos. E Ele, Jesus, ainda vem nos ajudar a aproveitar a oportunidade que Ele nos deu, nos amparando, nos ajudando, nos intuindo nos momentos difíceis. Por isso que nós temos que amar as nossas dores, porque elas são presentes divinos. Sem ela, nós ficaríamos ainda estagnados. Todos nós sofremos, irmãos. Não há ninguém aqui que não passe por sofrimentos. Muitas vezes você entra na internet, em redes sociais, e você vê vidas perfeitas, mas não é assim. Às vezes aquele irmão que tem a vida dita perfeita é porque não está no momento do despertar. Ainda não tem condições de receber essas provas, essas dificuldades. Mas a hora chegará, no momento que ele estiver preparado para receber. E alguns de nós já estamos preparados, então já recebemos. Que bom para nós, que já temos a condição de suportar as nossas dores com dignidade, como Jesus teve dignidade. No momento da crucificação, humilhado, foi judiado, apanhou. O que ele fez? Os perdoou. Levantou sua fronte ao alto e pediu ao Pai que nos perdoasse, porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Se é um ato de coragem maior e de dignidade que esse, eu não conheço. E aí eu coloquei o significado da oração. Por que nós vamos falar de oração? Porque a oração é um consolo.
Porque Jesus nos consola através da oração. A oração é um relacionamento que nós construímos com Deus e com Jesus. Através da oração, nós recebemos do alto ajuda, amparo e consolo. Então, o significado da oração: súplica, pedido dirigido a Deus, a uma divindade, reza, prece. Orar é conversar com aquele que tem o universo nas mãos e que possui todo o poder, força, sabedoria e autoridade para ajudar-nos a prosseguir vitoriosamente em meio aos desafios da caminhada. 10 minutos orando vale muito mais de que 1 ano murmurando. Porque se toda vez que nós reclamarmos do que nos acontece, nós entrarmos em prece, nossa vibração iria mudar. Nós iríamos elevar a nossa vibração e seria muito mais fácil receber o amparo. Não que aqueles que ainda não despertaram não recebam. Todos recebem, porque Jesus ama todos incondicionalmente. Mas quando nós nos ajudamos para que isso aconteça, nós conseguimos compreender melhor as respostas diante dos nossos sofrimentos e angústias. Por isso nós devemos fazer esse trabalho de orar. Orar, irmãos, viver em oração é difícil, mas é um exercício que nós temos que fazer diariamente. A oração é um estabelecimento, um diálogo do homem com Deus. Devemos estar atentos à resposta de Deus, que vem através do nosso espírito, que é quando nós silenciamos e conseguimos escutar a voz interior que tem dentro da gente, ou através de circunstâncias exteriores. Às vezes você conversa com alguém e aquela pessoa te diz uma coisa que, nossa, clareou, você acaba achando uma solução para aquele problema. Uma música, a letra de uma música, um livro, qualquer coisa, uma propaganda, um outdoor. A espiritualidade age de formas que nós desconhecemos. É por isso que nós temos aí que estar conectados para conseguir fazer essa compreensão. É através da oração que colocamos nossas ansiedades nas mãos de Deus, crendo que Ele é poderoso para nos dar a paz interior e nos ajudar a resolver nossos problemas da melhor maneira possível, visando nosso crescimento espiritual. A oração é um relacionamento com Deus. É quando eu me aproximo de Jesus e de Deus. Despido de qualquer máscara de orgulho, de arrogância. Jesus conhece nosso coração. Ele sabe o que nós guardamos dentro de nós. Nós não precisamos ir para Ele armados. Vamos nos desarmar. Vamos nos ajoelhar aos pés de Jesus. Colocar as nossas aflições, as nossas angústias. Não é errado, irmãos, sentir sentimentos que ainda não são tão elevados, porque tudo isso está conectado com o mundo em que vivemos. O errado é ter consciência disso e não mudar, continuar na mesma vibração. Não, nós temos que nos esforçar